Abrimos esta edição do Link Record News com informações sobre a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Lidiane, ele é suspeito de receber propina em contratos de obras públicas. A gente vai ver agora imagens que mostram o momento em que Sérgio Cabral foi preso. O ex-governador do Rio de Janeiro foi levado num comboio até a sede da Polícia Federal. A mulher de Cabral, Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, também foi levada de maneira coercitiva para prestar depoimento. A gente lembra que agora há pouco, então, aconteceu a coletiva de imprensa com dados, então, dessa operação, Operação Calicut, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. 230 policiais participam dessa ação e um mandado de prisão temporária e um de prisão preventiva ainda estão em andamento. Ao total, 10 prisões devem ser realizadas ainda durante toda esta quinta-feira. Dessas prisões aí, desses 10 mandados que foram expedidos, 8 já foram cumpridos e 2 ainda seguem em andamento. Então, é um de prisão preventiva e um de prisão temporária. A gente lembra, a prisão temporária é aquela que o indivíduo fica 5 dias preso e aí depois, sim, o juiz pode até pedir a prorrogação dessa prisão, mas a princípio são 5 dias. A Andrade Gutierrez e também a Carioca, elas teriam pagado para o Sérgio Cabral, mesada, só para o Sérgio Cabral. Segundo o procurador, durante a coletiva de imprensa, um pagamento de 7,7 milhões de reais a Andrade Gutierrez. Já a Carioca, 32 milhões e meio de reais, ou seja, somados aí mais de 40 milhões de reais, só o Sérgio Cabral teria recebido em propina. Totalizando toda a propina durante esses 7 anos de mandato do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, para ele, para o grupo, teriam sido desviados aí 220 milhões de reais. Para cada obra pública feita aí no Rio de Janeiro durante esse período, 5%, mais 1%, que o pessoal lá chamava de oxigênio, Lidiane. Eram 6%, então, do total, do valor total das obras públicas, eram repassados para propina. Veja só, então, a que ponto, então, as investigações chegaram. Lembrando que todas as pessoas hoje que são recolhidas, detidas pela polícia, estão sendo investigadas por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Foram apreendidos também pela polícia até agora obras de arte, veículos e também dinheiro, valores em espécie. Numa das falas dos procuradores aí nessa coletiva, houve o detalhamento de como funcionava esse esquema de cobrança de propina nas obras do Maracanã, do Arco Metropolitano e também o PAC Favelas. Então, como disse o Nolan, o ex-governador receberia uma mesada. Essa mesada era gerada de que forma? Contratos fraudulentos com empresas fictícias eram firmados entre essas construtoras, a Andrade Gutierrez e a Carioca. Então, com base nos dividendos realizados e obtidos também com esses contratos fictícios, era então gerada essa verba de Caixa 2, desviada então para uma mesada para o ex-governador, entre outros também, o ex-governador Sérgio Cabral. E durante a coletiva de imprensa, o ex-governador, de acordo com os procuradores e investigadores também da Polícia Federal, ele seria o cabeça desse esquema aí no Rio de Janeiro. Abaixo dele estariam o Wilson Carlos e o Hudson Braga, que também foram presos hoje. Eles eram secretários também, um de governo e outro de obras, lá do estado do Rio de Janeiro. Você disse, Lidiane, que foram apreendidos também dinheiro em notas, né? Dinheiro vivo. Isso, de acordo com os procuradores e os investigadores, isso é uma forma, então, de dificultar o rastreamento. Não existiam, então, transações bancárias, não existiam essas transações e, por isso, o dinheiro era dado de dinheiro vivo mesmo. Exatamente, uma forma bem organizada, um crime muito articulado, organizado, envolvendo autoridades, nomes de grande peso aí do nosso cenário político e também representantes de grandes construtoras. Em 24 horas, em menos de 24 horas, lembrando aqui, é a segunda prisão que acontece no Rio de Janeiro envolvendo ex-governadores. Ontem, Antony Garotinho, hoje cedo, Sérgio Cabral. A gente lembra aqui também que teremos ainda uma entrevista com um especialista, um advogado criminalista, mostrando quais devem ser os próximos passos, o que deve acontecer com essas autoridades, mas uma vez que elas foram presas, então, para onde elas devem ser encaminhadas e o que deve acontecer a partir de agora. Ao longo de toda a programação, os desdobramentos da prisão que aconteceu nesta manhã no Rio de Janeiro do ex-governador Sérgio Cabral.
E além de Sérgio Cabral, outras 9 pessoas também foram presas até o momento, entre elas o assessor do ex-governador Wagner Jordão Garcia e o ex-secretário de governo Wilson Carlos Cordeiro. Sérgio Cabral é apontado como o grande operador de um sistema de propinas envolvendo várias obras, sendo as principais o Maracanã e o Arco Metropolitano. O prejuízo estimado é superior, então, a 220 milhões de reais. Ao todo, a polícia deve cumprir 38 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva, 7 já foram cumpridos, falta 1, e 2 de prisão temporária, um deles também já foi cumprido, falta 1, então, também de prisão temporária, além de 14 conduções coercitivas, dentre eles um contra a ex-primeira-dama, esposa, então, de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, ela que foi levada de maneira coercitiva, ou seja, ela foi obrigada a prestar depoimento também na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O processo tem como base um programa de delação premiada das construtoras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia. As irregularidades cometidas por Sérgio Cabral, eleito 2 vezes governador do Rio, foram denunciadas há um ano, numa série do jornalismo da Record. A série mostrou como Sérgio Cabral começou a cair em desgraça a partir da divulgação destas fotos em uma festa em Paris. Cabral estava com o empreiteiro Fernando Cavendish, da construtora Delta, que tocou obras importantes no Rio, como a Transcarioca e a reforma do Maracanã. Cavendish tinha um sócio oculto, o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A Delta teria feito repasses para empresas de fachada controladas pelo bicheiro. Parte do dinheiro teria servido para pagar propina a autoridades. Carlinhos Cachoeira foi condenado por exploração de jogos ilegais e corrupção. E a Delta de Fernando Cavendish foi proibida de fechar novos contratos públicos. O helicóptero oficial do Estado foi usado para transportar inúmeras vezes Cabral, a família e até o cachorro para os fins de semana em Mangaratiba, frequentada por milionários do Estado. O Ministério Público arquivou a denúncia. Cabral e seu sucessor, o governador Luiz Fernando Pezão, se tornaram alvos da Lava Jato. A chapa teria recebido 30 milhões de reais de doações duvidosas na eleição de 2010.